Gente, eu buguei agora. O Vasco estragou o clássico contra o Flamengo. Por que eu buguei? Porque o Verratti, por exemplo, era um dos signatários daquele manifesto que visava, impedir que jogadores jogassem no piso sintético. E agora o Vasco decide mandar o jogo contra o Flamengo no Engenhão. E a Federação Estadual do Rio de Janeiro acata a decisão. Até sugeriu, junto com o BEP, que a partida fosse realizada no Maracanã, mas o Vasco da Gama bateu o pé porque estragou o clássico contra o Flamengo. Os setores norte e sul, atrás dos gols, ficarão fechados, ou seja, menos 8 mil torcedores no estádio. É um absurdo o que o Vasco fez. Roda a vinheta. Recupera a mistura, tirou, tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou, para aqui, inventou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. É absurda essa situação que o Vasco promove no futebol do Rio de Janeiro. Sábado de carnaval, dia que seria de Maracanã lotado, no gramado natural, que faz o Vasco, estraga o jogo contra o Flamengo, estraga a cidade do Rio de Janeiro. O cartão postal, um dos cartões postais do Rio de Janeiro, estará fechado por causa de birra do Vasco da Gama. Vai jogar contra o Flamengo no sintético do Engenhão. Que coisa mais absurda, gente. Que absurdo isso. Por quê? Picuinha, medo de perder, alega que o Maracanã é a casa do Flamengo. Não é o Vasco que é louco para jogar no Maracanã o tempo todo? Buguei. E outra, o Verratti, o principal jogador do Vasco, capitão do time do Vasco, é um dos signatários daquele manifesto que vai de encontro, ou seja, contra partidas disputadas no sintético. Situação absurda essa. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora o site bandbet.bet.br, bandbet.bet.br, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado exclusivamente para você. Por exemplo, em jogos dos campeonatos estaduais, você faz uma aposta dupla de R$30, você tem cashback de R$30 para você. É uma exclusividade BandBet. Só BandBet dá essa possibilidade para você. E haverá odds turbinadas para esse jogaço de bola. Quer dizer, se vai ser um jogaço de bola, mas esse grande jogo de futebol entre Vasco e Flamengo. Então não perca essa oportunidade de fazer a sua fezinha em bandbet.bet.br. BandBet, um lance, infinitas possibilidades para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Voltando aqui, se sobra responsabilidade à BandBet, falta responsabilidade à diretoria do Vasco da Gama. Gente, o Vasco da Gama tinha que estar preocupado com o negócio de recuperação judicial. Aí entrou em RJ o Vasco da Gama. Ou seja, é uma situação pré-falimentar, caminha para a falência e decretou o RJ porque quer renegociar prazos e valores de dívidas. Tem uma dívida avaliada em 1,4 bilhão de reais. É uma situação de falência do Vasco da Gama. E o Vasco está falindo, que é falir o futebol do Rio de Janeiro, por tabela, Porque era dia de ter clássico no Maracanã. Veja, já fui a vários jogos no Maracanã em sábados de carnaval. É uma tradição no Rio de Janeiro. Já teve até disputa de Taça Guanabara no Maracanã em 2004. Me lembro bem do Fla-Flu Flamengo com o Roger, lateral esquerdo, arrebentando. Acabou derrotando o Fluminense naquele sábado de carnaval. Então, assim, é uma coisa ridícula. O Vasco faz picuinha e estraga o sábado de carnaval de futebol no Rio de Janeiro. Maracanã, possibilidade de vários turistas, faturamento, faturamento no entorno, no chamado match day, ou seja, faturamento com restaurante, estacionamento, lojas. Não,
O Vasco regride, né, na sua história e mostra pequenez ao mandar o jogo contra o Flamengo no Engenhão com os setores sul e norte fechados. O Vasco estragou o clássico contra o Flamengo. É medo de perder isso aí. E posso falar uma coisa, vai perder igual. Vai jogar no sintético, reprovado pelo Verratti, por exemplo, e reprovado também por alguns jogadores do Flamengo, publicamente Gerson e Arrascaeta, mas é um jogo mais rápido, ou seja, melhor para o Flamengo. Melhor até para o Flamengo. Não se joga em grama artificial, o negócio é grama natural. Então, que absurdo, que situação bizarra é essa. O Vasco da Gama estraga o clássico com o Flamengo ao mandar o jogo no Engenhão. Repito aqui, o Vasco mostra pequenez. Pequenez. O Vasco está se apequenando. O Vasco está falindo e o Vasco está se apequenando. Deixe aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Essa é a minha visão. Bons tempos em que Flamengo e Vasco era o clássico dos milhões. Era o clássico dos milhões. E não vai ser porque o Vasco está se apequenando. Deixa eu falar sobre uma boa notícia para o Flamengo. Você já deve ter lido por aí que o Pedro está muito perto do retorno ao time do Flamengo. Ele hoje, esse vídeo está sendo gravado nesta terça-feira, iniciou os trabalhos de preparação física, tá? No campo, com bola, inclusive. Fez aqueles exercícios de desviar das barras, aquela coisa toda, chutou no golzinho e tal. Então, o Pedro já está realizando trabalhos de campo, readquirindo a forma física, uma recuperação avançada do Pedro, e pode ser que ele volte aos gramados já em abril. Aí ninguém segura esse Flamengo, gente. Ninguém segura esse Flamengo, aí acabou. Acabou a brincadeira, como dizia o Carlos Cereto, né? É um Flamengo já muito forte sem o Pedro, e com o Pedro vai ser muito mais forte ainda, né? Para a partida contra o Vasco da Gama, De La Cruz deve estar de volta. Alexandro, quem sabe, pode ser relacionado. O Ayrton Lucas vai voltar. Quem sabe Juninho também. Fato é que o Michael está fora, o Cebolinha está fora desse jogo também. São os desfalques do Flamengo para essa partida. Mas eu estou indignado com essa situação. Indignado. Eu sou do tempo em que clássico era disputado no Maracanã. Houve clássicos disputados no Engenhão com grama natural, quando o Maracanã esteve fechado para aquela obra que matou o bom e velho Maracanã, né? Surgiu esse novo Maracanã, esse New Maracanã, que não tem nada a ver com o Maracanã antigo, que eu fui pela primeira vez em 1981, tenho até tatuado aqui, ó, camisa do Zico e camisa do Maradona. Primeiro jogo que eu fui no Maracanã em setembro de 1981, Flamengo e Boca Juniors, Zico contra Maradona, Zico marcando 2 gols, Maradona não fazendo absolutamente nada, vitória do Mengão por 2-0. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.